Pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre a consulta formal realizada no fundo RBED, o Rio Bravo Renda Educacional, para a implementação de uma taxa de sucesso na venda dos ativos. Pessoal, inicialmente eu quero deixar claro o seguinte, não tenho nada contra o fundo, nada contra a gestão. Nesse tipo de vídeo eu tento pensar no investidor, principalmente no investidor iniciante e principalmente no futuro. O fundo imobiliário, para mim, é um veículo que tem a cara do investidor brasileiro, um veículo que é de fácil entendimento, um veículo que tem uma renda recorrente ali mensal, algo que agrada muito o brasileiro e tem um potencial muito grande de crescimento. E esse tipo de ação, no médio prazo, no longo prazo, vai acabar afastando muitos investidores desse veículo, o que vai ser muito ruim, principalmente para a gente que gosta do veículo, um veículo que poderia crescer muito mais, se aprimorar muito mais, para a gente ter cada vez mais opções, opções melhores, e esse tipo de situação é bem complicado. Então, basicamente, o que está sendo proposto aqui? A gestão, então, ela quer aprovar a instituição de uma taxa de sucesso, que a gente vai ver que nada mais é que uma taxa de performance alta, só que eles estão chamando com outro nome, usando aqui de um eufemismo para melhorar a situação, que vai ser devida à gestora em caso de transação imobiliária equivalente a 20% sobre o montante de fluxo financeiro que exceder o IPCA. Então, 20% do que exceder o IPCA vai para o bolso diretamente da gestora, tá? Acrescido aqui do índice IMAB 11. Ele coloca aqui, né, como que vai ser calculado, enfim, acho que esse não é o intuito do vídeo. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender para conseguir conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. A gente tem que entender qual é a definição de gestão ativa, porque os fundos imobiliários no passado a gente sabe que eles eram de gestão passiva, então a gestão cobrava um valor muito baixinho e basicamente não fazia ali nenhuma movimentação. Entretanto, os fundos imobiliários se modernizaram nessa última fase, digamos assim, e os fundos eles passaram a ter uma gestão ativa, então compra e venda de imóveis, estruturas mais complexas. Então, o primeiro passo para a gente conseguir entender, eu vou deixar aqui o link de uma matéria feita da Exame junto com o professor Baroni. Então, para a gente começar, está bem interessante aqui uma definição que ele mesmo deu. Então, no caso da gestão ativa de fundos imobiliários, o gestor possui um mandato mais livre. O especialista, que nesse tipo de pessoa tem a possibilidade de comprar ou vender um imóvel, em alguns casos ele tem a capacidade, inclusive, de fazer novas emissões sem chamar uma assembleia para aprovar. Então, aqui foi a primeira grande mudança. Antigamente, os fundos eles tinham que chamar uma assembleia para aprovar uma emissão de cotas, depois vinha a emissão de cotas. Isso se modernizou no regulamento dos fundos, agora eles chamam diretamente essa emissão de cotas. Mesma coisa na compra e venda de imóveis, antigamente isso não era comum, e agora a gente tem aí uma gestão ativa que inclui compra, ali, né, manutenção do ativo, gerando renda, e venda, que é algo que eu sempre comento aqui com vocês. A gente tem que analisar o ciclo completo, desde a compra daquele imóvel, como a gestão trabalhou aquele imóvel, tanto para receber aluguéis, para fazer melhorias nesse ativo e depois a venda. A gente vai ter um ganho de capital muito grande. A gente consegue lembrar rapidamente de alguns exemplos. Bresco, vendendo o Bresco São Paulo recentemente, um lucro exorbitante, quase R$ 9,00 por cota. Nesse tipo de taxa de sucesso que a Rio Bravo quer colocar aqui, a gente teria ali que descontar 20% desse ganho de capital. Tem que calcular na fórmula que eles colocaram, mas a grosso modo é isso. O Alianza, que vendeu ano passado também um imóvel, mais de R$ 5,00 de lucro, a gente também teria esse tipo de desconto. Pois bem, então a gente entendeu inicialmente o que é gestão ativa. Então eu trouxe aqui o regulamento do Alianza. Só um exemplo, tá, pessoal? Foi o primeiro aqui que eu lembrei e que eu encontrei. Então eu estou aqui no regulamento, certo? Então o fundo é classificado como um FII de renda de gestão ativa do segmento híbrido. E o que o regulamento aqui do Alianza prevê para a gestão ativa? Então os recursos do fundo serão aplicados em investimentos imobiliários de longo prazo, objetivando fundamentalmente oferir receitas por meio de locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície, podendo inclusive ceder a terceiros tais direitos e obter ganho de capital com a compra e venda de ativos-alvo ou direitos a eles relativos. Traduzindo, faz parte do escopo da gestão ativa você comprar e vender imóveis. Não faz sentido eu ter uma taxa de sucesso como se isso fosse algo a mais que a gestão está fazendo. Gestão ativa já pressupõe compra e venda.
Dessa forma, a gente tendo uma taxa específica para isso, parece que anteriormente a gestão ativa só se baseava em compra e manutenção de imóveis, e não é assim. É compra, manutenção e venda. Então é como se o cotista desse fundo estivesse pagando 2 vezes pelo mesmo serviço. Ah, mas a taxa de administração do RBED é baixa. Tudo bem, então que se altere a taxa de administração. Não acrescente uma taxa que é taxa de performance, uma taxa alta. Bom, para ficar mais completo o vídeo, o que eu fiz? Eu peguei aqui então o regulamento do RBED, para a gente ver como que ele se classifica. Então aqui logo no começo, do objetivo e da política de investimento. O fundo deverá primar pela geração de renda mediante a exploração dos ativos imobiliários, notadamente por meio de locação dos imóveis destinados à atividade educacional, além de proporcionar a seus cotistas a valorização de suas cotas no longo prazo. Não obstante, poderá alienar os ativos imobiliários visando o ganho de capital. No próprio regulamento do RBED, 2019, isso aqui, ele coloca que ele pode fazer uma venda gerando ganho de capital. E nesse regulamento ele já colocou a sua taxa de administração, até deixei marcado aqui para a gente. Salvo engano que é de 0,70, alguma coisa assim. Então ele já tinha aqui essa função de fazer vendas, não é algo novo. Ele simplesmente agora ele quer uma taxa extra, ele quer cobrar a mais. O que não faz sentido, porque esse dinheiro é do cotista, você já tem o alinhamento entre gestor e cotista para gerir aquele portfólio. Gerir com uma gestão ativa que pressupõe também fazer a venda de uma administradora, receberá pelos serviços prestados uma taxa de administração de 0,70 que ele vai colocando. O ponto é, aqui ó, no ponto 11.5, não será devida a taxa de performance, ok? Esse é o regulamento de 2019. Seguindo aqui na consulta formal, ele vai explicando aqui a fórmula, para quem quiser se aprofundar, está aqui. Lembrando que vai ter que ter quórum mínimo de 25%, tá, para poder aprovar. A votação vai até dia 29, vai ser anunciado no dia 30 a resposta. Então aqui eles anexaram o regulamento, tá? É o mesmo regulamento que eu li aqui para vocês, tá vendo? Só que atualizado. Então aqui, ó, tá vendo? O ponto 3.1 que a gente leu. Então vamos no ponto 11.5, que aqui a gente está vendo que não será devida a taxa de performance, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá. 11.5. Agora tem aqui uma taxa de sucesso, tá, pessoal? Não chama taxa de performance, é taxa de sucesso. E aí ele vai descrevendo aqui toda a forma que ele vai fazer essa cobrança, inclusive coloca a fórmula aqui. Pois bem, pessoal, pensando aqui como um investidor de fundos imobiliários, não sou investidor desse fundo, o que eu quero deixar claro para vocês? Primeiro, avaliem a carteira, avaliem as gestoras que estão dentro da sua carteira, para ver se de fato ela tem alinhamento com você, cotista. E se você é cotista desse fundo, avalie se você quer aprovar ou não essa taxa. O meu ponto de preocupação aqui é pensando no longo prazo, como isso vai ser absorvido pelo mercado, como daqui a 5 anos a gente poderia estar com o mercado mais maduro, se as coisas evoluíssem, como a gente pode estar daqui a 5 anos se coisas desse tipo continuarem acontecendo. Isso realmente me preocupa e me entristece. Mas é isso, pessoal. Não vou aqui fazer juízo de valor, obviamente, da gestão, do investimento de ninguém. Deixo aqui aberto para vocês. Simplesmente expus a minha opinião que, para mim, uma gestão ativa já pressupõe compra, manutenção e venda de ativos e a gestora já é remunerada por isso. Não faz sentido para mim ter uma taxa de sucesso, né, pela venda do imóvel. Beleza, pessoal? Se gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva. Lembrando, o grupo do Telegram está na descrição. Valeu!